A presença, então, gente, e a dinâmica desse líquido vão fornecer grande parte da capacidade da cartilagem articular em suportar a aplicação de força. Eu gosto muito de comparar a estrutura da cartilagem articular à estrutura de uma esponja de lava-prato. Tá? Ah, Felipe, mas como assim? Uma esponja de lava-prato, imagina ela um pouco mais rígida e cheia de líquido. Se eu faço uma compressão sobre essa esponja, o líquido vai deixando essa esponja bem devagar, tá certo? E quando eu alivio a compressão sobre a esponja, né, ela tende a voltar à sua posição original e absorver esse líquido de volta. Tá? E esse líquido é o líquido que está ali em torno da matriz extracelular. Quando ele sai, ele se mistura com o líquido sinovial e quando ele volta trazendo nutrientes. Tá bom? Esse comportamento, então, né, dessa esponja mais rígida, é um comportamento que a gente diz que é viscoelástico, ou seja, ele é dependente aí do tempo em que a força é aplicada nesse local. Então, uma coisa é aplicar força sobre a esponja devagar, né? Então a gente dá tempo para esse material se adaptar. Outra coisa é aplicar força sobre a esponja muito rapidamente. Né? Então, se eu não dou tempo para esse material ir se adaptando e perdendo líquido devagar, eu posso lesionar essa matriz, tá certo? Guarda aí o modelo da esponja, que eu vou voltar nele daqui a pouco, tá? Aproveitando que a gente falou de lesão na matriz extracelular, vamos seguir falando de lesão. Como eu já falei então, a cartilagem articular ela é avascular, ou seja, ela não é capaz de produzir uma resposta inflamatória adequada, que é importante para a reparação do tecido, já que não tem fluxo sanguíneo direto nela. Se você ainda não viu, a gente tem uma aula aqui no ERA que fala só de processo inflamatório. E aí vocês vão entender melhor, voltem lá nessa aula que vocês vão entender melhor por que o fluxo sanguíneo é importante para a reparação do tecido. Beleza? Uma cartilagem, então, gente, ela pode se lesionar em decorrência de diversos fatores. Vamos a eles, então. Pode haver aí um desequilíbrio entre a síntese e a degradação dessa matriz extracelular, tá certo? Pode haver também a eliminação completa das forças que atuam sobre a cartilagem articular. Um paciente, por exemplo, restrito ao leito. Ou ainda, a gente pode ter a transmissão anormal de forças sobre a cartilagem articular, como por exemplo na displasia do quadril, no valgo do joelho. Esse valgo pode ser estático ou dinâmico. Vou detalhar isso um pouco mais. Imagina um paciente que tem um valgo muito excessivo, tá certo? Então, imaginem aqui minhas mãos representando as superfícies articulares do joelho, né, no joelho direito, e quando ele faz o valgo dinâmico, ele faz isso. Né? Ao fazer isso, ele aumenta a compressão no compartimento lateral, né, da articulação do joelho, entre o platô tibial e o côndilo femoral lateral, e a força, né, do peso do corpo agora dele passa a estar aplicado numa área menor. Então a gente passa a ter uma força aplicada sobre a cartilagem articular muito maior do que aquela que seria aplicada se eu tivesse uma superfície maior para transmissão dessa força, tá bom? Isso pode acontecer também na falta de congruência articular. E como é que isso funciona? E como é que a incongruência articular funciona? O paciente pode ter, por exemplo, uma alteração óssea, e aí a gente diz, por exemplo, que o paciente pode ter um valgo na tíbia, e aí esse desalinhamento ósseo ele vai acabar gerando estruturalmente uma alteração na distribuição de forças da articulação. Então, um desalinhamento dinâmico é importante, né, para gerar lesão na cartilagem articular, mas também um desalinhamento estrutural também é importante. Um outro fator que pode contribuir para a lesão na cartilagem articular é uma doença autoimune, né, como artrite reumatoide, por exemplo. Temos várias aulas aqui no ERA a respeito de artrite reumatoide. Essas doenças elas vão gerar lesão na cartilagem articular
só pelo fato de existirem em si. Então, a doença autoimune, né, por cursar com processos inflamatórios recorrentes e espontâneos, vão acabar contribuindo aí para a degradação dessa cartilagem. Beleza? E aí, gente, é claro que esses tópicos que eu listei aqui, né, alteração entre a degradação e a síntese de matriz, desalinhamentos, doenças autoimunes, essa divisão ela tem um objetivo muito mais didático, tá certo? É claro que o mais provável é que uma pessoa que tem uma lesão na cartilagem articular vão apresentar mais de um ou até vários desses fatores. Eles vão atuar em conjunto para gerar lesão na cartilagem. E aí, uma vez lesionada, essa lesão ela pode ser classificada em três tipos.